Boa noite. Boa noite, 120 km por hora. Segundo as primeiras informações da perícia, esta era a velocidade mínima do carro onde estavam os universitários que viajavam do Espírito Santo à Bahia no momento do acidente. O veículo foi encontrado ontem à noite, parcialmente submerso no rio Mucuri, no extremo sul do estado. Todos os corpos também foram localizados. A perícia ainda não sabe se os jovens morreram por causa de traumas provocados pela batida ou por afogamento. A confirmação da tragédia chocou os parentes das vítimas. A angústia da espera por notícias acabou. Deu lugar à dor e à tristeza. Assim que recebem a informação, familiares e amigos se desesperam. No início da noite dessa terça-feira, o carro em que estavam 5 jovens desaparecidos foi encontrado dentro do rio Mucuri, na Bahia, a cerca de 10 quilômetros da divisa com o Espírito Santo. Segundo a polícia, o veículo com as vítimas perdeu o controle nessa curva, invadiu a vegetação e desceu barranco abaixo cerca de 50 metros. No local, o mato alto impedia a visualização do veículo quase completamente submerso e até mesmo dos rastros deixados por ele. O carro foi descoberto por um morador da região. De acordo com a polícia, o primeiro corpo resgatado estava fora do carro. Durante a madrugada, os outros corpos que estavam dentro do veículo também foram resgatados. Os jovens Marlon Amaral, André Galão, Rosa Flor Oliveira, Isadora Ribeiro e Amanda Oliveira estavam desaparecidos desde a última sexta-feira. Eles saíram de São Mateus, no norte do estado, com destino a Prado, na Bahia, para a comemoração do aniversário da mãe de Isadora. Uma tristeza, não é mesmo, Juca? 5 jovens com idades entre 21 e 28 anos, estudantes universitários, acabam morrendo durante uma viagem prevista para acontecer em apenas 3 horas. Verdade, viu, Carol? Infelizmente, no Brasil, os jovens são a maioria das vítimas de acidentes nas estradas. No caso desses universitários do Espírito Santo, testemunhas disseram que eles chegaram a lanchar no posto de combustíveis, tomaram suco. Tudo indica que não haviam ingerido bebidas alcoólicas, mas a perícia já confirmou que eles estavam em alta velocidade e devem ter perdido o controle da direção numa curva. Juca, e a descoberta da localização do carro e dos corpos foi noticiada com exclusividade em primeira mão na edição de ontem do Bahia Record. Ao vivo, por telefone, nós conversamos com o tenente-coronel do Batalhão Especial da Mata Atlântica, Ivanildo Dias. Ouça agora os principais trechos. Boa noite, tenente-coronel. Alguma novidade sobre as buscas aos jovens? Boa noite, Carolina. Na realidade, sim. Por volta de 1 hora atrás, das 19 horas, localizamos o veículo aqui nas proximidades do rio Mucuri, já próximo à divisa com o estado do Espírito Santo. Porém, só foi identificado um jovem do sexo masculino, porque os demais possivelmente estão dentro do veículo que se encontra dentro do rio, às margens do rio. Um cidadão se encontrava passando pela proximidade da rodovia em busca de um animal e daí ele sentiu o mau cheiro e ao observar dentro do rio ele verificou lá na ribanceira embaixo o veículo com as rodas para cima. E aí acionou a polícia militar e nós deslocamos e identificamos como realmente tem o veículo que estávamos à procura. O trecho da BR-101 entre o Espírito Santo e a Bahia é considerado perigoso, tanto pelas ações criminosas que costumam acontecer na região, quanto no que se refere ao trânsito. A estrada é muito sinuosa e os acidentes são frequentes, como em toda a rodovia de mão e contramão, né, Carol? Pois é, Juca. Tanto que durante esta entrevista de ontem, o tenente-coronel Ivanildo mencionou um outro acidente gravíssimo que aconteceu a cerca de 16 quilômetros de onde os corpos dos 5 universitários foram encontrados. Uma infeliz coincidência. 4 homens morreram neste acidente que aconteceu no fim da tarde de ontem entre os distritos de Porto da Mata e Itabatã, no extremo sul. Ao tentar ultrapassar um caminhão, este carro preto com placa da cidade mineira de Contagem bateu na lateral deste outro, emplacado no Espírito Santo. O motorista do carro preto perdeu o controle da direção, bateu de frente com esta caminhonete da cidade baiana de Teixeira de Freitas e desceu uma ribanceira de quase 10 metros. Os 4 ocupantes do veículo morreram no local, todos por traumatismo crânioencefálico e politraumatismo.
As vítimas, 4 jovens, sendo que 3 eram irmãos, moravam em Pau-Brasil, mas estavam trabalhando em Belo Horizonte. Vieram visitar os familiares e estavam de volta a Minas quando aconteceu o acidente fatal. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Os passageiros e condutores dos outros veículos não se machucaram. Pois é, Juca. Tragédia, né, Carol? Mas Exatamente. Que chama a atenção para o perigo das estradas e a atenção que deve ser redobrada do motorista em casos de viajar, principalmente à noite, na verdade, e numa estrada que você não conhece. A orientação, né, da Polícia Rodoviária Federal é sempre, no período noturno principalmente, manter a distância de segurança do veículo à frente, né, se tiver que dirigir à noite, que faça em velocidade, com a velocidade abaixo da máxima da via. No caso da BR-101, eles estavam acima, né, porque eles estavam no mínimo em 120 km por hora. E no caso dos 5 jovens, nesse caso aí, provavelmente nesse carro do acidente de ontem, no fim da tarde, dos 4 jovens também que morreram, muito próximo a esse trecho aí da BR, também pode ter sido por alta velocidade. E a própria perícia vai confirmar agora se foi por afogamento, como a gente está vendo nas imagens do carro, a situação do carro, tamanha foi a violência da colisão, se foi afogamento ou danos causados pela batida, né, contra uma árvore. E chega até a confundir, né, Juca, às vezes, porque foram 2 acidentes muito próximos, em locais muito próximos. Verdade. Foi enterrado hoje à tarde o corpo do taxista executado ontem, na Avenida Centenário, em Salvador. Agora já são 17 motoristas de táxi assassinados em Salvador e região metropolitana só este ano. Uma estatística que preocupa a categoria. Os anos de experiência não ajudam mais os taxistas a se proteger. Vulneráveis a assaltos, eles circulam pelas ruas da cidade com medo. Segurança é péssima, muito ruim. A gente sai para trabalhar, deixa a família em casa, não sabe se volta. Somente nesta semana, 2 taxistas foram mortos em Salvador. Nesta quarta-feira, foi enterrado o corpo de Rivalton Barbosa de Jesus, de 29 anos. Ele foi executado por 2 homens em uma moto, próximo ao 5º Centro de Saúde, na Avenida Centenário. Com a morte de Rivalton, subiu para 17 o número de taxistas mortos em 2011, neste ano, em Salvador e região metropolitana. Segundo o sindicato da categoria, cerca de 15 motoristas de táxi são assaltados todos os dias na capital e imediações. Os bairros mais perigosos são Nordeste de Amaralina, Pernambués, Vasco da Gama e Itapuã. Eu gostaria de pedir ao governador, secretário de Segurança Pública, que intensificasse. Sabemos que o efetivo é pouco. Aumentasse o efetivo, não da Polícia Militar, mas da Polícia Civil. Por que da Polícia Civil? Porque o policial, quando o militar, o marginal diz, vem ali um soldado, ele corre, e um policial civil não. Daqui a pouco, professores da rede estadual de ensino mantêm a greve que já dura 15 dias. E ainda, está presa a baiana acusada de aplicar golpe em um argentino. Os 2 se conheceram pela internet. O Bahia Record volta já. Bahia Record.